Nesse vídeo nós vamos tratar sobre intervalo intrajornada, que nada mais é o intervalo de almoço. Nós vamos tratar em qual momento que esse intervalo é dado, tem que ser dado. Nós vamos tratar sobre o pagamento em caso da empresa descumprir tal norma, quais são as obrigatoriedades. Vamos tratar sobre as possibilidades ou não possibilidade de se diminuir esse intervalo mediante convenção coletiva e outras questões pertinentes ao assunto. Antes de mais nada, é importante a gente entender o que é o intervalo intrajornada e por que ele existe. O intervalo intrajornada nada mais é que um espaço de tempo que é utilizado para que o trabalhador descanse, reponha as suas energias, se alimente e volte à prestação de trabalho. O que a lei determina com relação ao intervalo intrajornada? Vamos estabelecer o seguinte: o funcionário que trabalha acima de 6 horas diárias, ele tem direito de tirar 1 hora de descanso. Intrajornada, o que significa intrajornada? No meio da jornada. O funcionário que trabalha até 6 horas, ele tem direito a 15 minutos intrajornada, mais ou menos no meio da jornada. E o funcionário que trabalha abaixo de 4 horas não tem direito ao descanso intrajornada, o que se torna optativo pela empresa. Nesse cenário, é importante a gente estabelecer algumas características sobre esse intervalo. O primeiro deles é que a empresa que descumpre essa determinação do funcionário que trabalha acima de 6 horas e não determina que o funcionário tire 1 hora de descanso, vai remunerar esse funcionário como hora extra. Mas daí a gente pergunta, como que é esse pagamento de hora extra? A principal dúvida é a seguinte: eu trabalho 8 horas por dia e eu tiro apenas 50 minutos de intervalo. Eu vou receber apenas 10 minutos de hora extra? A resposta é não. A resposta é não por um simples motivo. A lei determina que o trabalhador que exerça trabalho acima de 6 horas tenha 1 hora extra de descanso. Se ele não faz essa 1 hora extra de descanso, a lei não cumpriu a sua função. Mas que função é essa que a lei tem que ter? O horário de intervalo, ele não é um estudo por mera vontade de quem criou a lei. Não é uma vontade da própria lei. Ele é baseado num estudo clínico, num estudo médico, num estudo fisiológico do ser humano. É cientificamente comprovado que para alguém que trabalha durante 8 horas é necessário para a sua saúde, para o seu bem-estar, parar 1 hora. Então essa é a função da lei. A função da lei é que o trabalhador tenha saúde. O que a lei, na verdade, quer proteger é a saúde e a dignidade do funcionário. Se a empresa determina que ele tire somente 50 minutos, não cumpriu o papel social. Se não cumpriu o papel social, a lei não foi seguida. E se a lei não foi seguida, ele não conseguiu repor suas energias, não conseguiu se adequar ao corpo ao descanso necessário. Por isso a empresa vai ser obrigada a cumprir e a pagar 1 hora extra diária por dia. É importante a gente destacar aqui o seguinte: existem muitas convenções coletivas de categorias específicas aí de trabalho que fazem acordo entre os sindicatos e determina que esse grupo de funcionários tenha um intervalo reduzido. Essa é uma matéria que foi amplamente debatida, ainda é debatida, é uma matéria controvertida, mas a linha que os nossos tribunais têm adotado é que essa convenção coletiva, esse acordo coletivo é inválido. Por quê? Ele é inválido porque ele acaba prejudicando a saúde do trabalhador. Como a gente já havia falado, essa 1 hora, não é um chute, não é uma mera vontade, é baseado em dados fisiológicos, em dados clínicos, pela qual determina que é necessário que esse funcionário tenha 1 hora para descanso, para reposição. E se houver uma norma coletiva que venha contra essa necessidade humana, o tribunal tem entendido como inválida. Ele afasta esse acordo coletivo e determina que a empresa indenize o funcionário em 1 hora diária, independente do que esteja escrito na convenção coletiva, independente do tempo que ele tirou abaixo de 1 hora.
Se ele tirou 50 minutos, a empresa terá que arcar com o pagamento de 1 hora extra diária. Por isso, é muito importante que as empresas tenham essa consciência e os trabalhadores também tenham essa consciência de que o horário intrajornada é um instituto importante que visa proteger a saúde e a dignidade dos funcionários.